Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode reduzir um pouco mais o consumo de diesel e melhorar a performance do caminhão. Então, como a gente pode reduzir os custos operacionais e melhorando aí principalmente o sistema de filtragem com diesel, entregando um diesel de melhor qualidade para o caminhão. Com isso você vai reduzir a frequência de troca de filtros do diesel do caminhão, vai reduzir a frequência de troca de óleo do motor, que vai ter menos contaminação, e vai reduzir os custos operacionais, principalmente com aí a manutenção dos bicos injetores. Como é que a gente vai fazer isso? Então, só para vocês entenderem, né, dentro de todo o processo de extração do diesel, desde a extração ali do petróleo, passando aí pela refinaria, né, pelo refino do petróleo, trazendo diesel, para o sistema de armazenamento, trazendo para o sistema de distribuição e descarregamento, e o descarregamento ou no seu tanque de combustível da sua empresa, ou no tanque de combustível de um posto de gasolina, ou seja, toda esta cadeia aqui, apesar da máxima qualidade que as distribuidoras têm, é passivo de ter contaminação. E aí você tem que garantir que o diesel que entra no seu caminhão é um diesel limpo, porque senão você vai ter altos custos com manutenção e aí uma performance ruim na potência do motor. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é com relação à qualidade do diesel. Então hoje nós temos no mercado o diesel S500 e o diesel S10. Daqui a alguns anos nós vamos ter um diesel S5, ou seja, com menor taxa de enxofre dentro do diesel. E esse diesel S10 e tanto esse novo diesel que vai vir pela frente, eles têm que seguir regulamentações internacionais, normas internacionais, diferente do S500, que é um diesel já um pouco ultrapassado. Ele tem algumas regulamentações, mas não chega ao S10. Então, o melhor diesel que eu tenho no mercado hoje se chama diesel S10. Uma pergunta que eu quero fazer para você é: qual água que você beberia? Você quer uma água contaminada ou uma água pura para o seu organismo, né? Ou seja, a mesma analogia você tem para o seu caminhão. Então, para o seu sistema diesel, qual que é o melhor diesel? Um diesel não filtrado, contaminado, ou um diesel puro que vai te garantir uma saúde boa no seu sistema de injeção? Vamos entender um pouco o que é o diesel, o que é a cadeia do diesel. Então, o diesel é um combustível fóssil, né, que ele é extraído do petróleo e ele está sujeito à contaminação natural. Ou seja, a partir do momento que ele está armazenado num tanque, como eu falei, ou o tanque no posto de gasolina, ou o tanque ali na sua empresa, você tem sujeito a contaminações. Ou seja, se você tem aí diferentes dias, sol, chuva, esse diesel vai evaporar, vai condensar, vai criar vapor de água, e isso vai misturar no diesel. Esse vapor de água junto com microbactérias, você vai ter um diesel aí contaminado. E aí, o que vai acontecer? Você vai introduzir esse diesel com contaminação no seu tanque de combustível e todo o sistema vai ser prejudicado. Então, tire uma amostra do diesel lá e veja como é que ele deixa ele do dia para a noite, né? E veja como que ele está em termos de contaminação. Porque o diesel você não vai conseguir enganar ele. O que você pode decidir é quanto você vai eliminar ou proteger ele, antes ou depois. Então é isso que você precisa decidir. Como é que a gente vai decidir isso? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte: como eu falei, toda a cadeia de extração do diesel ele está sujeito e passivo à contaminação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um motobomba que garanta que esse diesel vai entrar no seu tanque limpo, sem contaminação, principalmente com particulado, certo? A partir do momento que ele está aqui no tanque, também você precisa ter um tratamento diferenciado, limpeza com certa frequência, e o mais importante é ter um filtro no sistema de respiração, que esse filtro, né, com carvão ativado vai garantir que não entra microbactérias lá e não contamina o seu diesel. E depois, na saída desse diesel,
você pode ter aqui, ó, um diesel, né, uma filtragem, uma extra filtragem, porque aí vai te garantir o quê? Que você vai entregar um diesel limpo para o seu caminhão. Então, se você tiver aqui um poder de filtragem melhor, o seu caminhão vai sofrer menos, ou seja, os filtros de combustível do caminhão vai durar mais. Como assim? Pensa agora comigo aqui, ó. Se eu tiver uma filtragem muito boa no começo do processo, nada vai parar nos filtros da frente, certo? Como se fosse uma peneira. Quanto mais eu peneiro na peneira fina, lá na frente nada vai me parar na outra peneira. Aqui é a mesma coisa. Quanto mais eu tiver um poder de filtragem no sistema primário, lá eu vou ter menos contaminação. Ou seja, os meus filtros lá de diesel, ele pode durar 3 ou 4 vezes mais do que dura hoje. Então, quanto mais proteção primária, menos manutenção secundária você vai ter, certo? Como é que funciona hoje o sistema de filtragem ou o sistema de injeção do caminhão? Então eu tenho aqui o tanque de combustível. Esse tanque de combustível ele puxa através de uma bomba, então eu tenho a primeira linha aqui de sucção e eu tenho já um filtro primário que ele vai me extrair um particulado pesado que eu tenho aqui e também ele vai me separar a água do óleo diesel. Eu tenho no mercado filtros que separam 40% dessa água e tenho filtros que separam quase 100% dessa água. Então você tem que buscar um filtro de qualidade, certo? Outra coisa que é interessante também, alguns caminhões já têm um sistema no painel que avisa quando eu tenho uma contaminação muito forte aqui, certo? E eu tenho também, em alguns casos, um sistema de drenagem automática. Quando eu não tenho drenagem automática, semanalmente o motorista tem que vir aqui e fazer uma drenagem para tirar a borra e a água que sobrou aqui. Depois eu tenho, através da bomba, ele me joga para um sistema de baixa pressão. Nesse sistema de baixa pressão eu tenho um filtro principal, que esse filtro principal vai me garantir que nenhuma impureza vai vir para o sistema de bomba, ou bomba injetora, ou como veio, ou unidade injetora. E aí, quando eu vir aqui para os bicos injetores para fazer a pulverização, que aqui é a altíssima pressão, né? Ela pode chegar aqui a 2.700 bar, dependendo do sistema que tem, né? E imagina você a 2.700 bar se você tiver uma pequena impureza. E aí depois eu tenho o retorno para o tanque de combustível. E esse retorno, quanto mais eu tenho uma pressão de injeção, esse retorno está me garantindo aí uma temperatura maior do diesel. Então eu também tenho que controlar às vezes essa alta temperatura de retorno. Então, como é que funciona o sistema de filtragem? Então, gente, todos os filtros, eles filtram de dentro para fora. Ou seja, eu venho com o sistema contaminado aqui e ele sai limpo aqui. Tanto o filtro de ar, filtro de óleo, filtro diesel, eles têm o mesmo processo, certo? Muda o papel interno. Então aqui, esse filtro, como eu falei, ele tem dupla filtragem. Ou seja, ele extrai o particulado e também separa a água do diesel. A água condensou aqui, você tem que retirar ele diariamente ou semanalmente. E depois eu tenho o filtro principal, que eu tenho aí várias camadas para me garantir uma alta performance de filtragem, certo? Então esses são os dois filtros principais para garantir que não entre no diesel. E como eu falei, quanto mais proteção você tem antes dele, mais vida você vai dar para esse filtro, que ele vai entupir menos e aí você pode aumentar aí o período de troca, certo? Quando você tiver água no filtro, né, principalmente no filtro diesel, o que você vai fazer? Você tem que abrir o sistema, né, abre ali a sangria e drenou, certo? E aí depois você fecha o dreno e aí você volta e aí você pode ligar o caminhão sem problema nenhum de entrada de ar, certo? Depois que você tem esse diesel extra filtrado, que ele entrou no sistema de injeção, como eu falei, esse sistema aqui é totalmente preciso, né? Ele não aceita nenhuma impureza sequer, né? Então aqui essa pulverização tem que ser a mais precisa possível, né? Aqui eu tenho aqui um sistema de 300 bar de pressão e aqui
a linha de alta pressão aqui na unidade injetora já chega aí a 1.700 bar de pressão. Então, internamente aqui, tudo é preciso. Se eu tiver, por exemplo, qualquer impureza, eu posso ter um travamento aqui da haste. E aí, um custo de manutenção caríssimo, né? Então, internamente, gente, eu não posso ter nenhuma impureza. Então, quanto mais você garantir uma proteção extra, melhor vai ser o seu sistema, certo? Porque esses jatos, essa pulverização, ela tem que ser muito precisa. Quem já viu um bico injetor, né, a olho nu, sabe que é quase impossível enxergar isso aí, esses furinhos aí. Então, como é que a gente pode fazer para garantir aí que não tenha impureza? Ou seja, se o meu sistema está assim, é sinal que a sua qualidade do diesel não está boa. Então você tem que garantir que o posto de gasolina ou o seu abastecimento interno tenha uma extra qualidade, porque só assim você vai ter mais potência e menos custo com manutenção. Então se eu tiver aí, por exemplo, um bico entupido, uma injeção irregular, você pode ter inclusive o seu pistão furado, né? E aí um custo alto de manutenção, né? Acúmulos de borra, carvão na cabeça do pistão, então isso é ruim para todo o processo. Então você tem que garantir que a explosão ali seja a máxima possível, porque aí eu tenho uma potência boa do meu caminhão. Eu tenho uma potência boa, eu tenho um torque bom também, eu subo melhor o caminhão e eu vou entregar para o motorista um diesel de qualidade e ele vai ter uma média melhor do que ele tem hoje. Então, fica a dica para vocês, se você tiver uma baixa qualidade do diesel, certamente você vai ter menos potência no motor, vai ter alto consumo de combustível, mais contaminação no óleo lubrificante, mais troca de óleo do filtro de motor e filtro diesel, né? Desgaste no sistema de injeção e opacidade aí, né, com fumaça preta, ou às vezes não vai passar na inspeção veicular. Então fica a dica aí, e quanto mais proteção você tiver na parte primária, menos manutenção você vai ter na parte secundária. Então isso é condução extraeconômica. Todo o processo sendo analisado e entregando um diesel de melhor qualidade. Então, obrigado aí pela participação e gostou do vídeo? Passa aí para o seu amigo e vamos fazer os outros também terem conhecimento. Obrigado.